Boa noite, meus irmãos, e todos aqueles que nos visitam. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Nós teremos uma grande tarefa nessa noite, cobrir todo o capítulo 9 de João. Neste capítulo é descrito o relato da cura de um cego de nascença. Ao longo do livro de João, o apóstolo registrou 7 sinais com o objetivo de demonstrar a divindade de Jesus e o seu poder de perdoar pecados. Ele transformou água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, ele curou o filho de oficial de um rei, ele curou um paralítico, um paralítico no tanque de Betesda, ele multiplicou pães e peixes, ele caminhou sobre as águas, ele curou um cego de nascença e, por fim, ele ressuscitou a Lázaro. Capítulo 11. As curas e os milagres de Jesus, eles nunca têm um fim em si mesmo. Jesus nunca curou por curar. Está curado, pode ir embora. Pede o levantamento do INSS e volta a trabalhar. Nunca tinha um fim em si mesmo. O propósito desses sinais que João registrou era autenticar o ministério de Jesus Cristo e de operar salvação na vida daqueles que eram curados. O capítulo 9 de João, portanto, o qual nós leremos já, pode ser dividido em 3 grandes partes. Primeira parte, Jesus cura um cego de nascença, verso 1 ao verso 12. Segunda parte, os fariseus interrogam o cego que recebeu a cura, os versos 13 ao 34. E por fim, a última parte desse sermão, Jesus se revela ao cego como filho do homem, os versos 35 ao 41. Então, dessa maneira, nós faremos a leitura deste capítulo 9 em blocos. Nós não leremos de uma vez, leremos à medida e que formos explicando, expondo. Então, convido você a ler comigo, acompanhar a leitura que farei no verso 1 até o versículo 12. Primeira parte, a cura de um cego de nascença. Acompanhem comigo em sua Bíblia. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos logo perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito um lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele sim. Outros: Não, se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me, estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nesta noite, ó Pai, em que nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, depois de ter ouvido tudo que já ouvimos, de ter cantado tudo que cantamos, ó Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos instrua nessa exposição, nesse longo trecho da Tua Palavra que temos diante de nós. Como diz o texto, como já foi lido o texto anterior, abra os nossos olhos
para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Isso é o que nós te pedimos, de modo especial, e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Jesus se depara com um homem cego de nascença. Um bebê que nasceu cego. Uma criança que nunca viu a luz do sol brilhar. E uma dúvida legítima dos discípulos surgiu. Mestre, quem pecou? Ele pecou ou seus pais pecaram? Porque dentro da cultura judaica havia a crença da maldição hereditária. Qualquer doença grave, qualquer limitação física, mental, qual seja, seria fruto do pecado dos pais dessa pessoa ou até mesmo da própria pessoa. Na cultura judaica havia, e por sinal ainda hoje há em muitas igrejas ditas evangélicas, essa crença de maldição hereditária. E qual foi a resposta de Jesus no verso 3? Nenhum deles pecou, nem seus pais pecaram, muito menos ele pecou. Esse homem não nasceu cego por conta dos seus pecados, dos seus pais, muito menos por algum pecado que ele tenha cometido ainda no ventre da sua mãe. Essa era a crença de muitos, que era possível a criança ainda no ventre cometer pecados contra Deus. Mas Jesus disse: esse homem nasceu cego para que as obras de Deus fossem manifestadas na vida dele. E qual foi o método do milagre utilizado pelo Senhor Jesus? Versos 6 e 7. Jesus poderia ter... Eu nunca imaginei Jesus cuspindo, mas ele cuspiu, porque ele era homem, plenamente homem. Ele aprendeu com os apóstolos a cuspir. Ele cuspiu na terra, fez um lodo com a sua saliva, aplicou nos olhos daquele cego e ordenou que ele fosse lavar no tanque de Siloé. Um piscinão, tipo o Serep, o Zeresque, o Campano, o Camacho, o piscinão de Ramos. E em Jerusalém havia várias piscinas naquela cidade, públicas. E o tanque de Siloé era um destes. E era ali que ele frequentemente estava, esse cego. E Jesus manda ele ir até lá. O cego simplesmente foi, lavou e voltou vendo. Agora a pergunta que nós temos que responder: que dia foi que Jesus operou este milagre? O verso 14 vai nos dizer, nós não lemos ainda, será o próximo bloco. No sábado judaico, no Shabá judaico. A tradição judaica proibia fazer barro. Inclusive barro era proibido fazê-lo no sábado. Era considerado um trabalho proibido. Havia uma lista de coisas que poderiam ser feitas no sábado. Carregar meio quilo poderia ser feito. Agora 2 quilos já é considerado trabalho, não poderia carregar. Então eles eram meticulosos, extremamente legalistas, judeus do primeiro século, no que concernia a guarda do sábado. E esse trabalho era considerado proibido. Diante disso, qual foi a reação dos vizinhos, dos conhecidos daquele cego? Verso 8 e 9. Incredulidade, desconfiança, divergência de opiniões. Parece que é ele. Não, você está enganado, você está doido. Não é ele. Simplesmente se parece com ele. Ele nasceu cego, a gente viu ele crescer aqui, ele nunca enxergou. É alguém parecido com ele. Será que ele não tem um irmão gêmeo? Qual foi a resposta do cego que fora curado? Um homem chamado Jesus me curou. Verso 10 e 11. Um certo homem, cujo nome era Jesus, me curou. Segunda parte desse capítulo 9. Os fariseus, então, interrogam o cego. Vamos levar para o pastor. Ele vai dar a resposta certa. Já que você acha que ele não é, que foi, que não foi, vamos procurar o pastor. Cadê o pastor? Levaram aos fariseus. Foram até o sinédrio, até uma sinagoga, procuraram os fariseus para que o interrogassem. Verso 13 até o 23.
Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e abriu os seus olhos. Então os fariseus, por sua vez, perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Outros diziam: como pode então um pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles, houve um racha, uma ruptura entre os próprios fariseus, líderes religiosos. Se ele não é de Deus, como ele pode fazer tamanho sinal? Mas se ele é de Deus, por que ele não guarda o sábado? Tornaram a perguntar ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Resposta dele: é profeta, respondeu ele. Verso 18. Mas os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e que tivesse recebido a vista, enquanto não chamaram os pais dele e os interrogaram: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais: sabemos que este é o nosso filho, sim, que nasceu cego. Mas como vê agora, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Interrogai-o. Ele já tem idade. Os teólogos acreditam que ele tinha entre 40 anos de idade. Cerca de 40 anos. Interrogai-o, ele já tem idade, ele mesmo falará por si mesmo. Verso 22. Isso disseram seus pais porque tinham medo dos judeus. Temor de homens. Eles tinham medo dos judeus, porquanto já tinham combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso, disseram seus pais: ele já tem idade, interrogai-o. Até aqui, verso 23. O ex-cego foi levado aos fariseus para ser interrogado. Uma inquisição. Após a explicação, os fariseus ficaram divididos. Um grupo chegou à conclusão de que Jesus não podia agir pelo poder de Deus, porque não guardava o sábado. Outro grupo considerou que um pecador também jamais poderia fazer tamanho sinal, dar vista ao cego. Tendo em vista essa dissensão que houve entre a liderança, quiseram ouvir a opinião daquele que fora curado. Ele respondeu: para mim esse homem é um profeta. Recusando-se a crer no testemunho do ex-cego, convocaram seus pais para depor em juízo. Inicialmente, eles atestaram que o filho nascera cego, de fato, porém, com medo de serem expulsos da sinagoga, se limitaram a dizer que não sabiam como o filho voltou a ver e que deveriam questionar ele pessoalmente, porque ele tinha a idade suficiente para responder por si mesmo e por seus atos. Então passaram a interrogá-lo novamente, ao cego que fora curado. Verso 24, acompanhe comigo agora até o verso 34. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vô-lo disse, e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Ousado esse cego. Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Nisto falou com Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes um homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram novamente: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Tentaram intimidá-lo, dar glória apenas a Deus.
Deus pode fazer isso, mas esse homem, nós sabemos que ele é pecador. Para começar, ele não guarda a lei, ele não guarda o sábado. Dá glória, sim, mas a Deus, não a esse homem, falando que ele é profeta. Mas ele, verso 25, ele enfrentou os seus perseguidores, respondeu a eles com ironia. E assim eles perderam a paciência com o cego que fora curado e passaram a lhe ofender. Discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés, nós temos a lei. Nós somos circuncidados. Nós participamos, cumprimos o calendário religioso, as festas, tabernáculo, Páscoa, Pentecostes. Discípulo dele é você. Você não sabe o que está falando. Perderam a paciência os fariseus e lhe passaram a atacar a pessoa, o seu caráter, a sua índole. E assim até hoje. Quando os argumentos se vão, não resta mais argumentos, a pessoa deixa o fato e passa a atacar a pessoa. Por sua vez, o ex-cego não deixou barato, verso 30. Ele próprio aproveitou o argumento dos seus oponentes para se defender. Visto que Deus não atende a pecadores, se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter realizado a cura. Então isso significa que ele, muito provavelmente, ele é de Deus. E a circunstância especial e agravante para os fariseus, olha a informação que ele traz. Não há nenhum registro bíblico de que um cego de nascença antes dele tenha sido curado. Não há. Nem no Antigo Testamento, muito menos no Novo, nem nos livros apócrifos, pseudepígrafos, nem na literatura grega, romana, outras literaturas. Não há nenhum registro de que um cego de nascença até então tenha sido curado. E ele sabia dessa informação. E ele usou contra os seus oponentes, contra os seus perseguidores, contra os fariseus, os líderes religiosos de plantão daquela época. Por fim, embora tenham sido vencidos no debate, não se conformando com a derrota, o que eu disse, deixaram de lado o fato que estava sendo investigado, a cura de um cego de nascença, e passaram a atacar a pessoa do investigado. Não conseguindo demonstrar que se tratava de um falso milagre, afirmaram que as palavras do cego não poderiam ser levadas em conta porque se tratava de alguém que estava recebendo o castigo que seus pecados merecem. E verso 34, o expulsaram da sinagoga. O expulsaram da sinagoga. Aqueles homens, mais do que qualquer um, deveriam olhar para o tanque de Siloé e se lembrarem de Naamã, sendo curado da lepra, ao mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes. Era disto que eles deveriam se lembrar, aqueles mestres da lei, ditos mestres da lei. Cristo não estava fazendo nada novo do que os judeus já não tinham ouvido falar. Os fariseus também deveriam olhar para o barro que Jesus fez com o seu cuspe e se lembrarem de que Deus fez também o homem a partir do barro. Gênesis 2. A partir do barro. Cristo estava apenas imitando ao seu Pai. Cristo não estava inventando nada. Ele estava apenas imitando ao seu Pai no ato da criação. Mas não foi isso que eles pensaram. Terceira e última parte, último bloco. Vamos num só fôlego? Puxe o fôlego e vamos do 35 até o 41. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado da sinagoga, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam,
e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Ao saber que aquele homem havia sido expulso da sinagoga, Jesus foi ao seu encontro. E ele lhe perguntou se ele cria no Filho do Homem. Ele respondeu: quem é ele para que eu creia? Já o tendes visto, é o que fala contigo, meu filho. Quem é este, o Filho do Homem? Uma expressão emblemática, surgida lá no Antigo Testamento, lá no livro de Daniel, lá no capítulo 7 deste profeta. No livro de Daniel, o profeta recebeu a visão de um homem semelhante ao Filho do Homem. A figura do Filho do Homem refere-se ao Messias glorificado, o qual recebeu autoridade para governar sobre todas as nações e um rei eterno que jamais terá fim. Jesus tomou esse título para si mesmo, de Filho do Homem, não uma vez, duas, mas dezenas de vezes em todo o Novo Testamento, nos Evangelhos. Jesus arroga para si mesmo o título de Filho do Homem. E foi o que ele fez ao conversar com esse cego que fora curado. Você crê no Filho do Homem, este que recebeu autoridade, poder para governar sobre todas as nações e recebeu um reino eterno que jamais terá fim? A resposta do ex-cego judeu foi: eu creio, Senhor, e o adorou. E o adorou, possivelmente prostrado. Um judeu sempre adora a Deus prostrado, de joelhos. E este homem era um judeu. E ele disse que creu que Jesus, o homem que curou ele, era o Filho do Homem profetizado pelo profeta Daniel. Esse homem não cria no politeísmo, ele não cria em vários deuses, ele cria no Shema de Israel. Ouve, Senhor Deus, o Senhor Deus é o único Deus. E ele adorou Jesus como Deus, senão ele não adoraria em hipótese alguma, porque ele era um judeu raiz, puro sangue. Ele adorou Jesus como se fosse Deus. E note agora o crescimento da fé deste ex-cego. Primeiramente ele falou que o homem chamado Jesus o curou, verso 11. Depois, lá pelo verso 17, ele disse que um homem era o profeta. Quem te curou? Ele era um profeta. A seguir, verso 33, ele disse que Jesus era da parte de Deus, porque se ele não fosse da parte de Deus, ele não poderia ter realizado tamanho sinal. E por fim, verso 38, ele adorou Jesus como Senhor, como Kyrios, como Senhor, Deus. Sua fé foi se desenvolvendo gradativamente, ainda que num dia apenas, de manhã até a tarde, quem sabe, ou até a hora do almoço, sua fé foi crescendo, foi sendo desenvolvida. Para alguns, a conversão é abrupta. O exemplo mais clássico é a do apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, Atos capítulo 9. Caiu do cavalo, ou tropeçou e caiu, ninguém sabe que animal que ele estava montado, essa é a verdade, mas ele caiu. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas para outros, a fé, ela vai se desenvolvendo progressivamente. Assim pode acontecer com nossas crianças, assim pode acontecer com pessoas que vêm para a igreja por motivos diversos. As crianças vão crescendo. Quem é Jesus para você? É um cara legal. Ele gosta de crianças, fala para deixar ir até ele as crianças. Esse é Jesus para mim. Mas, em determinado momento, passa a enxergá-lo como seu Senhor também.
assim como muitos adultos. Se envolveu, talvez demorou anos. Adultos também, que chegam à igreja à procura de um namorado, a namorada, de um casamento, um outro motivo qualquer, até que o dia Deus converte o seu coração para crer em Jesus Cristo. Ele passa a confessar a Jesus como Senhor, como fizeram o ex-cego. Por fim, meus irmãos, Jesus diz que o motivo da sua vinda ao presente mundo, verso 39, Jesus diz que veio a este mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam, e os que veem, ou pensam que veem, pensam que enxergam, se tornem cegos. Como a luz do mundo, Cristo veio abrir os olhos daqueles que estão cegos para que vejam. E aqueles que pensam que veem, tornem-se cada vez mais cegos, como um ato de juízo divino. Estando próximo dos fariseus, perguntaram a Jesus: por acaso está nos chamando de cegos? Está falando da gente? Repete, se for homem. Jesus afirmou: eu estou me referindo a vocês mesmos, porque se vocês fossem cegos, não teriam cometido pecado. Mas como dizem que vem, o pecado subsiste na vida de vocês. Aqueles que reconhecem a sua cegueira, Cristo os fará ver novamente. Entretanto, aqueles que pensam, imaginam que podem ver sem a luz do mundo, se tornarão cada vez mais cegos, como um ato, sim, de juízo da parte do Senhor. Mas aqueles que pensam que podem caminhar por este mundo, sem a luz de Cristo, sem a luz do mundo brilhando sobre ele, e que vai dar tudo bem no final, que vai dar tudo bom no final, não vai dar. Não vai dar, não vai dar, porque Deus assim determinou que não dará. Eu encerro aqui com 3 aplicações, meus irmãos, pessoais, para a nossa vida nessa noite. Teria muitas. Eu tinha 4, eu excluí uma, fiquei só com 3, por conta do nosso tempo, que é limitado. 3 aplicações, vamos a cada uma delas. Primeira, este sinal que Cristo realizou no capítulo 9 do Evangelho de João aponta para uma realidade espiritual que atinge toda a humanidade. Cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Se você não é um discípulo de Jesus, você ainda está cego. Este é o ensino bíblico. Como cego da passagem, somos todos cegos de nascença. Todo mundo que nasce nesse mundo, espiritualmente nasce cego. Uma cegueira espiritual vendando os nossos olhos. Há uma cegueira cobrindo os olhos de todos aqueles que nascem nesse mundo. E essa cegueira espiritual é fruto do quê? É uma condição espiritual decorrente da depravação total que o pecado trouxe sobre a humanidade. Gênesis 3, a queda de Adão e Eva. A humanidade inteira, sem exceção, em qualquer época ou lugar, até mesmo no período das luzes, no iluminismo, inclusive naquela época, século XVIII, XVII, no iluminismo na Europa, a humanidade inteira, sem exceção, em qualquer época ou lugar, não pode contemplar a graça de Deus, não pode contemplar o amor de Jesus Cristo, não pode ver o reino de Deus, porque os seus olhos naturalmente estão vendados, cobertos por escamas. Esta era a minha condição, esta era a sua condição, esta era a nossa condição antes de conhecermos a Cristo. A cegueira espiritual nos impede de amar a Deus corretamente, nos impede de entender espiritualmente o Evangelho e nos impede de nos submeter a Cristo de forma salvadora. Foi Jesus que disse a um famoso judeu, João capítulo 3, Nicodemos, não o pastor,
Mais um fariseu do primeiro século. Nicodemo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, porque você está cego. Mas eu sou fariseu, eu sou mestre da lei, eu sou um líder aqui em Israel. Não importa, Nicodemos, você está cego, você precisa nascer de novo, senão você não verá o reino de Deus. Mais ou menos esse era o tom da conversa em João capítulo 3. As escrituras, para confirmar isto, afirmam que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Texto que nós lemos há pouco, 2 Coríntios capítulo 4. Paulo disse à igreja de Coríntios que o príncipe desse século, o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A Bíblia afirma que este é o estado espiritual de toda a raça humana que não conhece Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Cegueira espiritual. Por que você acha que Jesus se apresentou, dentre outras formas, como eu sou a luz do mundo? Eu sou a luz do mundo. É o enviado de Deus para abrir os olhos daqueles que estão debaixo de trevas espirituais. Se Cristo não nos salvou, nós não podemos ver a Deus, compreendê-lo, discerni-lo, muito menos contemplá-lo. A menos que Cristo remova as escamas dos nossos olhos, nós não poderemos ver a beleza do Evangelho de Cristo transformando as nossas vidas. A menos que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos, Cristo não terá nenhum valor para nós, para mim e para você. A menos que Cristo ilumine, o Espírito Santo ilumine os nossos olhos. A menos que nasçamos de novo, nós não poderemos ver o reino de Deus. E por isso Jesus disse no final do capítulo 9, aqueles que pensam, que enxergam, nunca chegarão a ver de fato. Pelo contrário, morrerão em trevas espirituais. Aqueles que imaginam que podem caminhar sem a luz de Cristo brilhando sobre eles, acabarão em densas trevas espirituais. Como sabemos que ainda estamos cegos? Quando não ligamos para os pecados conhecidos em nossa vida. Quando importamos mais, ou melhor, quando somos governados por um ativismo religioso e não pela pessoa de Jesus. Quando eu me importo mais com a igreja do que com o próprio Cristo. É só olhar para aqueles fariseus. Eles eram os líderes espirituais do primeiro século. Se reuniam no Sinédrio, 71 membros judeus, fariseus, que ditavam as regras sobre todo o sistema religioso de Israel. Mas eles não se importavam com o Filho do Homem profetizado por Daniel. Devemos pedir para que Deus nos dê olhos para contemplar a beleza de Cristo e o seu poder para restaurar a nossa visão. Porque a cegueira espiritual é um ensino consistente da Escritura. Todo homem que não está em Cristo, espiritualmente está cego. Não enxerga um palmo na sua frente. Segunda aplicação. Neste capítulo, nós vemos tanto a doutrina da soberania de Deus, quanto da providência divina presentes na vida deste homem cego de nascença. Esse homem nasceu cego. Soberania de Deus. Por que ele nasceu cego? Para que as obras de Deus fossem manifestas na vida dele. Providência. Providência divina. Muitas vezes, irmãos, o sofrimento nos atinge e nós não entendemos o motivo de passarmos por determinadas situações. Mas podemos estar bem certos de que tudo que acontece na vida de um cristão é para o seu bem.
vai cooperar para o seu bem. Tudo. Romanos capítulo 8, texto que o presbítero Nelson pregou alguns meses atrás. Uma tragédia, um desemprego, uma crise financeira, uma doença grave, um acidente. Em todas estas coisas, Deus está trabalhando na vida dos seus filhos para que a sua glória seja manifesta na vida deles. Por isso devemos confiar sempre no Senhor, porque Ele está fazendo com que tudo coopere para o nosso bem, até mesmo o sofrimento. Mas tudo o que acontece na vida de alguém que não ama a Deus, coopera apenas para uma coisa: para a sua destruição, para a sua perdição. Uma promoção no trabalho, um aumento salarial, um casamento, o casamento dos sonhos. Pensa em qualquer coisa boa. Só vai cooperar para uma coisa: cada vez mais cego, cada vez mais longe do Criador, cada vez mais afastado da fonte da vida, a luz do mundo. Apartamento na praia, chacrinha, um carro elétrico, enfim, qualquer coisa boa para uma pessoa que não crê em Jesus vai contribuir apenas para a sua perdição, cada vez mais longe. Eu estou certo, eu não preciso de Jesus mesmo. Eu preciso de um salário bom, de uma poupança, de uma aplicação que renda bastante, 100%. Isso é o que eu preciso. Mas de Jesus eu não preciso. Eu não sou como aqueles crentes bobinhos. Terceira e última aplicação. É para você que ainda não recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador. É para você que pensa que enxerga muito bem, mas na verdade está completamente cego. Aqueles líderes religiosos, capítulo 9, que expulsaram o cego da sinagoga, some daqui, também pensavam que podiam ver. E eram os líderes de plantão. Esta aplicação, portanto, é para todas as pessoas, religiosas ou não. Pessoas que frequentam os cultos ou não, mas que não se importam com a pessoa e a obra de Jesus Cristo, como ela reflete na sua vida, é aplicada na sua vida. A Bíblia diz que espiritualmente você está cego, se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você está cego espiritualmente. Você é incapaz de ver a beleza do Evangelho de Cristo. Você está tateando em densas trevas espirituais, porque Cristo não é o amado da sua alma. Cristo não é o amado da sua alma. O modo como nós enxergamos o mundo não é através das lentes do Evangelho de Cristo. A condição espiritual é semelhante à daquele homem. Uma ilustração aqui. Um homem que está trancado no quarto escuro, totalmente fechado, com a luz apagada e com os olhos vendados. Esta é a situação daquele que não conhece a Jesus Cristo pela fé nele. Ele está num quarto escuro, sem janela, sem luz, com os olhos vendados, com a luz apagada. Essa é a condição da humanidade que não conhece a Jesus Cristo. Tateando em densas trevas espirituais. Meu corpo, minhas regras. Eu acho que é por aqui o caminho. Tateando. Sem a luz do mundo para guiá-lo. Se soberanamente Deus não iluminar os seus olhos, você nunca vai se perceber como um pecador perdido e vai clamar por Cristo para a sua salvação. Cristo é a luz que ilumina o mais profundo do nosso coração e nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, ou do reino da luz. Cristo é a luz do mundo. Quem o segue nunca andará em trevas, mas nele terá a luz da vida. Somente Cristo pode remover as vendas dos nossos olhos e nos fazer enxergar como Senhor
Você não pode sair daqui da mesma forma que entrou. Você é capaz de ler letra preta em papel branco, mas é incapaz de discernir a vontade do Senhor nessa condição. Portanto, deixe a luz de Cristo brilhar sobre sua vida. Reconheça, sim, a sua cegueira espiritual, mas clame pela misericórdia do Senhor. Clame para que Jesus abra seus olhos e você seja salvo por Ele. Amém.